Olá, pessoal, tudo bem? Bom, como vocês sabem, meninas, não teve a aula presencial, porque é o dia da prova, né? Então, hoje nós teremos nossa aula gravada, certo? E para começar, vamos ter a primeira aula de corpo e movimento. Lembrando que na próxima semana a gente retorna para poder finalizar o estágio de vocês, né? Então, hoje vamos ver o corpo e movimento da escola, né? Então, hoje a gente vai falar sobre o corpo, o movimento, a dimensão estética do movimento. Nós vamos refletir sobre o conceito de corpo e suas representações socioculturais, bem como buscar um entendimento do corpo para além de um aparato carregador de cabeça, como muitas vezes tem sido encarado em nossa sociedade. Então, para poder inicializar tudo isso, a gente vai contextualizar falando, né, o que vai ser o corpo em movimento na escola, né? O que é o corpo em movimento da escola? Primeira coisa, quando a gente pensa em corpo em movimento com a escola, é de docilização. Afinal de contas, não dá para as crianças correrem, brincarem dentro de uma sala de aula, né? Lá dentro da escola, a gente também é acostumado a falar que os alunos eles precisam estar sentados, né? Que eles não podem estar em movimento, né? Então, isso nos faz refletir, né, como que é visto de fato o corpo dentro dentro da instituição escola, né? Então, que corpo que a gente utiliza, né? Que movimento, né? Então, quais são as práticas pedagógicas reflexivas que a gente precisa utilizar para trabalhar essa energia toda que os nossos alunos possuem, né? Qual é o lugar do corpo, né? E qual é o movimento que deve ser feito na escola, né? Então, para iniciar, a gente vai falar, ver o que é o corpo, né? Segundo a BNCC, as práticas corporais são textos culturais, né, passíveis de leitura e produção, não devendo, portanto, ser limitadas apenas à reprodução, né? Então, não é apenas copia um movimento, né? A criança também se expressa através das suas inquietações corporais, né? A partir disso, né? A partir disso, a gente consegue ter o que chamamos de textos, né? Os textos, ao contrário do que a gente imagina, não é um livro, né? Não é algo só com palavras, né? Texto é algo onde tem que utiliza uma linguagem, no caso do corpo, é a linguagem corporal, e onde é possível fazer uma leitura e uma interpretação do que é aquilo que o texto representa, né? Então, por meio de nossas ações corporais, a gente nos expressa e nos comunica, né? Então, o corpo, nossa ação no mundo se dá por meio do corpo, né? Porque ela traz a nossa representação social e cultural através das nossas vestimentas, dos nossos trejeitos, dos nossos movimentos, né? E além disso, o nosso corpo ele sofre transformações bem profundas, né, ao longo de toda a nossa vida, né? Basta ver que conforme a gente é novinha, a pele, né, aquela coisinha mais, como diz a minha amiga Neuza, né, a gente tem que dar aquela botocada, né, depois de um tempo, né? Fica bem velhinho, né? Então isso são as transformações que o corpo possui que recebe ao longo de toda a nossa vida, né? Ao longo de todo o nosso ciclo vital, né? Então o corpo ele não deve ser limitado a apenas uma reprodução, né? Apenas repetir movimentos, né? Porque a reprodução é o que chamamos de práticas mecanizadas, né? E essas práticas mecanizadas são aquilo que a gente normalmente espera que a criança faça. E na verdade não, a criança ela se expressa de todas as formas, né? Ela não pode apenas expressar. Tanto que eu costumo falar muito que eu tenho vontade de bater em pais que transformam as meninas, especialmente, em roupas de princesa. Ai, porque é bonitinha. Será que é realmente a criança que gosta? Ai, vocês vão falar, não, a criança gosta. Não, a criança, na verdade, não é que ela gosta. Ela pode até gostar da ideia de utilizar aquela roupa. Mas, utilizando aquela roupa, ela pode correr, né? O que pode acontecer se ela correr? Se ela correr, ela pode ficar descabelada, ela pode ficar suada, né? Ela pode sujar a roupa, ela pode rasgar a roupa, ficar com o cabelo todo doido. Se ela tiver maquiada, pode borrar. Então, isso se a menina fica com uma roupa de princesa e ela tem que fazer aqueles mesmos movimentos, ela está apenas fazendo uma
reprodução, ela não está produzindo, né? Então, e a reprodução é contrária a agir de forma consciente e com intencionalidade, porque a reprodução é apenas o que o reizinho mandou, apenas isso, né? E isso a gente não tem que esperar, especialmente das meninas. Por isso que eu falo bastante das meninas, porque a mulher, ela sofre tipo como se fosse vários abusos ao longo de sua vida, né? E isso é perigoso. O primeiro abuso é justamente quando a colocam em uma posição de princesinha, né? Princesinha, ela não pode ser, ela tem que ser aquilo que a gente espera da própria sociedade, né? Isso não pode. As meninas precisam, especialmente as meninas, elas precisam se movimentar. Então, o corpo e a educação infantil a gente divide em dois momentos, porque nós sabemos que a educação infantil é dividida em duas etapas, né? A primeira é óbvio, é a creche, que vai de 0 a 3 anos, onde a criança precisa se familiarizar com a imagem do próprio corpo, né? Porque, por mais que ela veja o seu corpo, ela ainda não tem a noção do que ele é capaz, né? Basta ver que, às vezes, a criança está andando, ela tropeça no ar, isso eu faço até hoje. Ela tropeça no ar e cai, ou até mesmo corre e simplesmente ela cai, porque ela não tem ainda os reflexos bem formados do seu corpo, né? A corporeidade dela não tá toda formada, né? Então, na creche, ela precisa se familiarizar com a imagem do próprio corpo, né? E a partir da pré-escola, né, que já é as crianças de 4 a 6 anos, ela precisa se apropriar da imagem do seu corpo, né? Porque ela já conhece, já familiariza, ela sabe como é que é o seu corpo, né? Então ela precisa conhecer e identificar os seus segmentos e desenvolvendo cada vez mais uma atitude de interesse e cuidado com o próprio corpo, né? Então ela precisa identificar e reconhecer o próprio corpo. Já no ensino fundamental, os processos de ensino e aprendizagem que realmente compreendem e trabalham com a diversidade corporal são atravessados pelo próprio corpo, né? E sensível, né? Ele é sensível porque o corpo ele é híbrido, ele é multifacetado e ele é mutável. Até a gente consegue visualizar isso que ele é mutável, né? Ou seja, gera danças que também são singulares, diferentes, são próprias, são autorais. Então a criança consegue se movimentar e criar a partir da sua imaginação, né? Então, a aquisição da consciência dos limites do próprio corpo é um aspecto importante do processo de diferenciação do eu, do outro e da construção da identidade, né? É nesse momento também que a gente tem que prestar muita atenção com aquelas coisas, você está gorda, né? Porque isso acaba refletindo de modo negativo na construção do eu pessoa e também do eu para com o outro, né? A questão da empatia, né? E nisso a gente tem que só se preocupar na realidade para a criança com os limites do corpo dela. Quais são os limites do corpo dela? Quais são as possibilidades do corpo dela, né? O que é o corpo para ela, né? Então, e também entender que o corpo é algo, é um texto que é sociocultural. Afinal de contas, a gente utiliza roupas, a gente deixa o corpo de uma forma que teoricamente deveria ser melhor, ela representa uma ideia de uma sociedade e tudo mais. Óbvio que eu não estou falando da Graciane Barbosa, é óbvio que não, estou falando da criança. Mas a gente representa aqui o corpo, no caso do corpo sociocultural, que a criança ela tem um aparelho que é perfeito para realizar brincadeiras infantis, né? Até para que não fique nada mal entendido, né, de brincadeiras, né? E também o corpo ele é um texto fisiológico, né? Porque ele tem uma estrutura, né? E essa estrutura ela representa tudo aquilo que vem da parte biológica, né? Além disso, o corpo traz a reflexão das representações e sentidos corporais, o que possibilita a ampliação dos leques dessa própria leitura, né? Traz também a ideia dos significados culturais, que é o corpo ideal. O que é o corpo ideal, né? Eu até gosto bastante de lembrar aqui a questão do corpo ideal por uma única coisa. A menina, ela tem a ideia, ela sofre mais com a questão do corpo ideal. A menina sofre muito mais, né? Na infância, porque ela precisa ter movimentos e corpo e jeitos e trejeitos de princesas, né? Então, por isso que ela sofre bastante. Não que o menino não sofra, sofra também, especialmente quando o menino tem uma certa obesidade, né?
Mas mesmo assim a pressão ante ao corpo é muito menor do que das meninas, até porque os meninos eles são educados para não terem vergonha do seu corpo. Já as meninas não, totalmente ao contrário, que elas têm que ter totalmente vergonha do seu corpo, né? E isso é estranho, né? É muito estranho, porque que para um gênero pode e para o outro não, né? E além disso, a gente já imputa aquela ideia do corpo biológico, né? Do corpo que tem que ser o corpo do menino masculino, menina feminina, né? Não sendo possível outros tipos de linguagem a partir dele. Né? Isso não quer dizer a questão do gênero, não, a questão mesmo de que eu falo de trejeitos e tudo mais, né? Então, e o corpo, na realidade, ele é a sua própria identidade, né? Porque ela traz a expressividade mais bruta do ser humano propriamente dita, né? O movimento, né? Então, a concepção do movimento, ele não pode parecer se relacionar apenas com o desenvolvimento motor, né? Porque quando as crianças correm, dançam, pulam, eles não estão apenas desenvolvendo as suas capacidades físicas, né? Eles desenvolvem também a capacidade de pensar, de criar e resolver problemas, né? São capacidades intrínsecas nessas atividades e que vai muito além de apenas compreender como o corpo funciona, né? Então, ainda segundo a BNCC, o movimento humano, portanto, é mais do que simples deslocamento do corpo no espaço, né? Ele se constitui numa linguagem que permite às crianças agirem sobre o meio físico e atuarem sobre o ambiente humano, mobilizando as pessoas por meio do seu teor expressivo. Então, o movimento, a gente precisa entender que ele é passível de desenvolvimento, ou seja, ele consegue é, ser muito mais trabalhado, né? Ele consegue aprender novas linguagens, né? É uma linguagem, um movimento também, ou seja, se é uma linguagem, ele sofre, obviamente, mutações e tem várias dimensões, né? Então, a gente tem muita ideia, especialmente da pré-escola, da questão do desenvolvimento motor, que de fato é muito importante, mas não é só isso, né? O movimento vai muito além disso, né? Porque o sujeito ele não adquire suas capacidades motoras de uma só vez, a gente aprende aos poucos, a gente não consegue. A gente não é como, por exemplo, um filhote de vaca que já nasce e já começa a andar logo de cara. A gente precisa aprender aos poucos a se movimentar. Então, é algo que deve ser desenvolvido ao longo do tempo, né? Tanto que, para isso, ele leva o que chamamos de infância, né? Vai do nascimento até os 11 anos, para poder completar todo esse processo do desenvolvimento do corpo, né? Além disso, o desenvolvimento ele sofre influências diretas do ambiente, né, onde ele está inserido e também com a interação com o qual ele também sofre algum tipo de contato, né? Porque a partir dessas interações ele vai reparar em movimentos e vai tentar repetir. Lembra que eu falei agora há pouco da repetição? Quando a criança ela gosta de fazer repetições do que ela está vendo, né? Ela precisa ter parâmetros para que seja visto. A ideia é que não fique apenas nesses parâmetros, ele supere esses parâmetros, né? Que ela consiga também realizar expressões a partir de sua própria consciência, né? Os bebês, a gente tem a ideia de que ele precisa criar a primeira postura, aprender a andar, apreensão, né? Apreensão é como controlar todo o nosso peso, nossa massa muscular em cima de ossos para poder fazer movimentos, não digo precisos, mas movimentos valorosos, vamos dizer, com valores de linguagem, né? Já os bebês de 4 a 6 anos, eles ampliam esse repertório motor com maior precisão, até porque eles sofrem muita essa influência, especialmente na pré-escola, né? Especialmente nos membros superiores, né? E a criança, depois de 7 anos, ela já aprende os movimentos especializados, né? Então, o movimento como linguagem ele serve como uma expressão das singularidades, além do desenvolvimento motor e ampliação de suas possibilidades expressivas, trazendo criatividade e ampliando o repertório de movimento, ou seja, ele vai criando
métodos de que, para isso eu preciso me movimentar de tal forma. É nesse formato que eu preciso agir quando eu estiver ante essa dificuldade, né? Então, as finalidades desses movimentos primeiramente, a gente se mexer por prazer, né? Ter o prazer de fazer a movimentação. Mas o movimento também é uma linguagem, ou seja, a gente se movimenta para se expressar, né? O nosso corpo é como se fosse um caderno em branco e que os movimentos fossem os textos desse caderno em branco. Basta ver que, por exemplo, um aluno surdo, né, um falante de Libras, ele usa, além dos gestos, ele usa muita expressão corporal, né? Ele é carregado, completamente carregado de símbolos valorosos para essa comunidade. Se é para eles também esse símbolo, imagina para a gente que também tem a possibilidade de usar a audição, né? Então é óbvio, é um complemento para a audição, né? Então por isso dessa importância, né? Então essa expressão às vezes ganha contornos artísticos, né? Que são as danças, né? Por exemplo, o que gera outro tipo de prazer, o de apreciar uma obra construída esteticamente, né? Então a gente consegue apreciar uma apresentação de balé, uma apresentação de street dance, por quê? Porque a gente consegue ver beleza naquilo e aquilo lá passa uma expressão. Basta ver um vídeo que eu vou passar aqui para vocês, que eu acho o máximo, né? Que é da morte do cisne, né? Feito em formato street dance. Isso é para vocês terem apenas uma pequena noção. Morte do cisne. Para vocês terem uma noção do que é, de fato, essa apresentação através da leitura do corpo, tá? Opa, quase. Deixa eu pôr aqui. Próximo, por favor. Boa noite. Boa noite. Como é seu nome, por favor? John Lennon da Silva. John Lennon. Como? John Lennon da Silva. Acho que eu já ouvi esse nome em alguma parte. Você é famoso, amigo do Paul, É? do Ringo. Nome de artista eu já tenho, agora a questão, eu quero sim ser artista e vim aqui propriamente por isso, entendeu? Para mostrar o que eu sei. A dança na minha vida significa muita coisa. Meu sonho mesmo dentro da dança é viajar pelo mundo, fazer algumas turnês e ser conhecido. Você veio aqui dançar? Vim dançar. Assim? Assim mesmo. Qual que é a ideia disso? Essa é uma roupa que eu visto no meu cotidiano. E o que tem a ver mesmo é a minha interpretação, que eu vou dançar uma trilha que é a Morte do Cisne, com a minha interpretação do popping. Eu espero que a sua interpretação seja muito boa, porque o figurino eu achei nada a ver. Vou levar para o palco todas as minhas possibilidades que tenho, todos os olhares que aprendi e ainda estou aprendendo, e toda a minha garra e todo o meu sonho também. Você conhece a versão original da Morte do Cisne? Então, eu venho trabalhando há pouco tempo nisso, que no projeto vocacional, no programa vocacional que eu faço aula, os organizadores me mostraram essa música com essa proposta mesmo de, para mim, fazer uma reinterpretação no meu estilo. É uma coisa diferente. Eu estou atrás de uma coisa mais revolucionária. Você sabe que é um cisne se debatendo até a morte e é Isso. feito por uma bailarina nas pontas, toda de branco. Isso, A versão original é essa. com certeza. Ok, então vamos ver o que você vai apresentar para a gente como street dance nessa versão. Tá. Boa sorte.
Bravo. Rapaz, você me emocionou, cara. Quantos anos você tem? Eu tenho 20. E quem é o coreógrafo dessa... Bem, sou eu mesmo. João tá chorando. Você tá chorando? Ok. Nossa, não acredito isso. Ok. Olha, eu não sei se você tá mais emocionado por Por mim, ele. assim. Obrigado. O que você apresentou aqui é tão emocionante. John. Adoro isso. John. John Lennon da Silva. Rapaz, você é um artista de uma grandeza. Tomara que você continue fazendo isso para sempre, assim, buscando a sua arte, porque é impressionante o que você nos mostrou. Eu espero que as pessoas que estão vendo em casa tenham a dimensão e tenham conseguido sentir o que você conseguiu me fazer sentir, assim. Eu estou completamente emocionado. Jarbas, o Pois. que é? O meu voto é sim. Meu voto é sim. Obrigado. Isso é incrível. Você dança na próxima fase porque você Obrigado. incrível. John Lennon arrasou, velho. Arrasou. Gente, esse Sensacional. menino é incrível. Sensacional. Nossa. Gente, só um instantinho. Eu vou Você tá até... bem, João? Não, tô bem, tô legal. Para vocês verem como que é possível apreciar, ainda até mesmo como mostrou aí um dos técnicos, né, dos avaliadores, né, como se pode a gente consegue afetar emocionalmente outras pessoas através dessa estética da imagem. Eu gostei muito, inclusive, desse vídeo, justamente porque a gente olha para as pessoas e não vê que elas acabam se expressando de modo correto, né? Hoje mesmo na escola, um professor compartilhou um vídeo de uns alunos dançando e eu achei o máximo, né? Acho que a ideia dele, ele gostou também, mas ele deu uma conotação de que é isso que eles querem aprender. Mas, na verdade, às vezes não é nem isso que a criança quer aprender. É que aquilo é como ela se expressa para o mundo através do seu olhar. Então, é isso, né? Então, isso é importância, é isso que a gente tem que levar a importância em relação aos nossos alunos, né? Então, a gente tem que ter essas concepções teóricas em relação à sua relação com a aplicação na prática. Porque, por vocês viram, o próprio aqui do dançarino, o John Lennon, ele não deixou muito bem aberto que ele viu, por exemplo, a morte do cisne. Ele disse que estava trabalhando há pouco tempo, mas ele conseguiu fazer uma dança tão perfeita, um movimento tão perfeito, que acaba emocionando mesmo peritos mais chatos em relação à questão do movimento, né? E isso nos faz refletir criticamente sobre o próprio trabalho pedagógico. O que eu vou levar para o meu aluno se movimentar? O que eu vou levar de valor para que ele consiga se expressar através do corpo, né? Então aí eu acabo me perguntando, né, o que é o movimento, né? O movimento para a BNCC, ele é muito importante, tem uma ideia de que é muito importante que o professor perceba os diversos significados que pode ter a atividade motora. Nossa, escutei barulho da cachorra. Motora, né, para as crianças, né? E isso pode contribuir para que ele possa ajudá-las, né? O professor possa ajudá-las a ter uma percepção adequada de seus recursos corporais, né? De suas possibilidades e limitações, sempre em transformação, lhes dando condições de se expressarem com liberdade e aperfeiçoarem suas competências motoras, que é muito importante, né? Então, a noção de disciplina na escola sempre foi, isso é bem interessante, porque a noção de disciplina na escola sempre foi entendida como não movimento, né? É isso que a gente fica pensando, mas na escola a gente aprende a ficar parado, sentado, sem se movimentar, né? Então, as crianças educadas e comportadas eram aquelas que simplesmente não se moviam,
né? Então, o modelo escola militar da primeira metade do século XX era aplicado desde o momento em que a criança chegava na escola. As filas por ordem de tamanho para se dirigir às salas de aula, ou se levantar cada vez que o diretor ou o supervisor de ensino entrava na sala, entre outros, né? Só podia sair da carteira com autorização. Isso realmente é válido, né? A criança ela não consegue se movimentar. Eu tenho muitos alunos que acabam se movimentando, às vezes acaba de fato atrapalhando, mas eu tenho que saber dosar e compreender que o meu aluno, ele não foi feito, mesmo adolescente, ele não foi feito para ficar parado numa mesa. Ele foi feito para se movimentar. Cansa ficar sentado muito tempo no mesmo lugar. Imagina você cheio de energia e tendo que ficar no mesmo lugar, né? Então, os movimentos na escola muitas vezes ficam restritos aos movimentos de intervalo ou às aulas de educação física, o que é errado, né? É muito errado, porque o corpo ele está presente durante todo o momento da aula, do momento em que ele entra até o momento em que ele sai, né? Não é algo que morre, que a gente tira, pronto, fica ali parado. Não, né? Então, essa prática, ela, por incrível que pareça, ela não é restrita ao ensino fundamental ou médio, né? Que é a questão da rigidez corporal. Então, o corpo não nasceu para ser rígido, né? Então, é por isso que é necessária uma formação de professores para o movimento, né? Porque é a partir de atuações dos professores da relação que estes desenvolvem com o seu próprio corpo que se estabelecerão as práticas escolares e o desenvolvimento dos alunos. É preciso levar em conta que o corpo do professor funciona como um modelo para o aluno. Tem uma coisa que eu acho engraçada, que eu até falo para eles, né? Que comprova que o meu corpo educa também, né? Eu costumo pegar uma mesa carteira qualquer e sentar em cima da carteira, né? Aí quando eu estou na sala de aula, às vezes eles gostam. Eu até falo para ele, olha, na mesa só eu. E aí eu ainda falo, porque eu posso, né? Fiz assim inclusive hoje, porque eu posso. Porque eu posso, né? Mas aí eu explico, não, é porque é perigoso, né? Eu falo para ele, eu coloco porque eu tenho uma ideia total dos meus movimentos, mas é perigoso um outro colega, por engano, puxar você cair e tudo mais. Tem N implicações. Mas o nosso corpo também educa. Então ele vai simplesmente repetir aquilo que a gente faz, né? E é normal, não é errado, não. Então, para adquirir conhecimento corporal, é preciso viver experiências corporais, né? Então, para aprender movimento, é necessário se movimentar. Então, o professor também precisa se movimentar, né? Porque o movimento e a educação infantil, eles estão intrinsecamente ligados. É algo muito íntimo, que não tem como dissociar, né? A gente não ensina português, matemática, ciências para eles. A gente ensina atividades implícitas, totalmente lúdicas, né? Então é muito comum que eles cheguem perto um dos outros e queiram se agrupar. É muito comum que eles queiram correr, circular, gastar a energia que tem no corpo dele, né? Porque a comunicação também se faz com o movimento. E a gente tem a ideia de que a linguagem ela só é utilizada de modo verbal, ou seja, através de voz, de escrita. Não, a linguagem também é feita através de movimentos, de linguagens não verbais, né? Então a gente precisa ter um momento de movimento e um momento, obviamente, de alfabetização propriamente dita. Então, algumas perguntas que têm essa ideia bem louca do que de fato é o movimento, né? Quais são as concepções de movimento que têm prevalecido nas instituições escolares, né? A gente ainda tem aquele movimento do corpo rígido? Então, que consequência tais concepções trazem para a prática escolar e para o desenvolvimento corporal dos alunos, né? Será que é bom mesmo eles ficarem parados? Né? E como a escola poderia compreender o corpo, o movimento, nas práticas que ela mesma faz dentro de sala de aula? Né? Então, as práticas escolares ainda são impregnadas de uma concepção tradicional do ensino, que é da rigidez. E a gente não pode ficar louco da vida por estar rígido, né? Então, a gente pode alegar que a escola deve focar em dois aspectos, que é o espaço dado ao movimento em todos os momentos da rotina diária e também além das situações planejadas especialmente para trabalhar o movimento em suas várias dimensões. Então, a gente tem que ter essa visão que a criança ela vai se movimentar durante a sala de aula e está tudo bem. A diferença é que a gente tem que educá-la para que aquilo não se torne uma constante de atrapalhar. Né? Por exemplo, tem espaço onde ela pode correr. Isso não quer dizer que ela não possa transitar pela sala. Ela não pode correr.
porque ela pode se machucar. Ela ter consciência dos atos, é isso que a gente precisa passar para ela. Isso sim, né? Por exemplo, ela tem que fazer um desenho, ela faz em pé. Não, explica, olha, por que não pode ficar em pé? Não é porque não pode, porque não é o ideal para não ficar em pé. Porque você vai estar muito curvado, isso aqui vai machucar, vai ficar dolorido, o músculo vai ficar muito, muito esticado. Então, o ideal é que você se sinta mais confortável, por isso da mesa e a carteira, né? E, além disso, né, os diversos momentos para trabalhar o movimento, que geralmente é nas aulas de educação física. Mas nem sempre precisa ser na aula de educação física. Eu posso acabar utilizando isso em diversos momentos também. E como nós falamos, tem a parte estética, como nós vimos no vídeo, da dança, né? Que é a dimensão artística do movimento, né? A dança ela traz as dimensões do movimento e as práticas escolares. Que tipo de atividade a prática se destina, né? Por que eu aprendo dança? Por que eu devo dançar, né? E nós, curiosamente, é uma das práticas que mais gostamos de fazer como pessoas, né? Que é esse movimento involuntário, que às vezes é provocado pelo som, que a gente acaba se movimentando por qualquer coisa, né? Então, é educar para que a gente consiga fazer movimentos mais precisos, artísticos e prazerosos, né? Então, também tem a questão do intervalo, que é a dimensão prazerosa de realizar essa atividade. O intervalo não é intervalo de parada, mas o intervalo entre um movimento e outro, né? Para fazer as combinações desses movimentos, né? As dimensões estéticas expressivas da dimensão, da dança, né, que é considerada uma arte, né, todas as linguagens artísticas realizadas por ela, né, e, e a dança, ela traz outras linguagens artísticas que também são ligadas ao corpo, como a própria música, como eu já havia falado, o teatro, a gente utiliza bastante a carga dramática com o corpo, e a própria artes visuais, porque a gente precisa produzir utilizando, às vezes, partes do nosso corpo, geralmente com a mão, mas pode ser outras partes também. Então, a dança, né, o engraçado é que a gente acaba ignorando bastante, né, isso, né, porque a gente dá maior peso a disciplinas de caráter mais científico, né, e a dança é de caráter artístico, né. Então, existe uma ausência da dança nas práticas escolares, o que é ruim. A dança não é necessariamente, por exemplo, como a gente viu do John Lennon, que é um street dance, ou até mesmo o próprio balé. A dança pode ser apenas uma dança popular, aquela folclórica, na qual onde a criança pode aprender a se movimentar e aprender a realizar determinados movimentos para poder fazer um conjunto de informações, né? E a dança, às vezes, ela é bem esquecida nas aulas de educação física, o que é uma pena, porque a ideia de educação física é mais jogos esportivos, né? E a dança também é um movimento corporal. Na verdade, a dança ela transita entre a disciplina de artes e a disciplina de educação física, né? Mas a gente tem a ideia da educação física ainda com caráter tecnicista e mecanicista, de aprender a fazer o esporte, né? O que é muito ruim e que é uma pena, né? Então, a dança ela promove o componente cultural dos alunos, né? Trazendo uma educação para o corpo e nos fazendo entender que todos nós, somos o que somos através do nosso corpo. A gente precisa ter um processo reflexivo ao invés de um movimento mecânico daquilo que a gente faz. E é isso. E essa é a nossa aula de hoje, de corpo e movimento, né? Na semana que vem a gente vai ter a aula, né, online, né, a aula síncrona, né, que teremos a nossa segunda aula de corpo e movimento. Tá bom? Um beijo para vocês e até semana que vem.